Declaro aberta essa sessão extraordinária de número 214. Estão presentes os 9 vereadores. Não faremos a votação da ata da sessão ordinária por motivo de não haver tempo hábil para fazê-la, sendo que na sessão ordinária 1578 aconteceu agora há pouco. Então vamos deixar para fazer essa votação justamente na sessão 1578 do dia 21 de novembro. Eu vou pedir ao diretor que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 160/2022. A Vossa Excelência, senhores vereadores. Assunto: convocação para a sessão extraordinária. Prezados senhores, com satisfação que cumprimentamos vossas senhorias na oportunidade que estamos convocando para a sessão extraordinária no dia 7 de novembro de 2022, às 19 horas, para apreciação e votação do projeto de decreto número 002/2022. Sendo que tínhamos para momentos, é certo de podermos contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando o voto de estima e apreço. Atenciosamente, Auri Schneider, presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 163/2022. A Vossa Excelência, Marciano Ravanello. Assunto: apreciação, contas de governo relativos a 2017. Prezado senhor, considerando o artigo 164, inciso 7º da Resolução número 04 de 1º de novembro de 2019, que dispõe sobre o regimento interno dessa edílica Casa de Leis, venho através desse informar Vossa Senhoria que o projeto de decreto número 002/2022, que dispõe sobre o julgamento das contas da administração financeira do município de Arroio do Tigre referente ao exercício de 2017, deliberando sobre o parecer do TSE, processo número 00198-0200/17-0, entrará na ordem do dia da sessão extraordinária número 214, no dia 7 de novembro de 2022, com início às 19 horas. Reitero ainda que Vossa Senhoria, juntamente com seu advogado constituído, terá o prazo de 15 minutos para defender oral, se assim for de sua vontade. Aproveito o ensejo para desejar voto de êxito e sucesso, despedimos-nos renovando o voto de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Auri Schneider, presidente do Legislativo Municipal. Eu solicito ao diretor que faça a leitura do projeto de decreto 002/2022. Projeto de decreto número 002/2022. Dispõe sobre o julgamento das contas da administração financeira do município de Arroio do Tigre, referente ao exercício de 2017, deliberando sobre o parecer do TSE, processo número 004198/0200/17-0. Justificativa. Considerando o teor do artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição da República e considerando o artigo 164 da Resolução número 04 de 1º de novembro de 2019, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, apresentamos a Vossas Excelência, buscando análise e apreciação, o projeto de decreto número 002/2022, que dispõe sobre o julgamento das contas da administração financeira do município de Arroio do Tigre, referente ao exercício de 2017, deliberando sobre o parecer do TSE, processo número 004198-0200/17-0. A presente proposição reverte os termos do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TSE, número 20.237, através do processo número 004198-0200/17-0, sob as contas municipais relativas ao exercício de 2017, de responsabilidade do prefeito Marciano Ravanello, enviado a essa casa para que as mesmas sejam apreciadas e julgadas por essa Câmara Municipal.
conforme o parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, o qual segue em anexo, dispõe sobre a rejeição do parecer prévio emitido pelo TSE, ficando assim aprovadas as contas de governo do então gestor do Executivo Municipal pelo exercício de 2017, Marciano Ravanello. Portanto, cabe à mesa diretora formalizar em projeto de decreto. Diante disso, apresentamos a presente proposição, esperando contar com a compreensão de todos os nobres vereadores. Plenário Armidório Oscar Paza, em 4 de novembro de 2022. Auri Schneider, presidente. Gilberto Abel Schaefer, vice-presidente. Moacir Eichner, secretário. O regimento interno prevê a defesa oral por parte do prefeito Marciano. Ele abre mão deste momento. Então eu coloco em discussão o referido projeto e passo a palavra à relatora Hélia Maria Mainardi Brixner, para que possa fazer a leitura do parecer da comissão, bem como justificar o parecer. Senhor presidente, colegas vereadoras, cumprimentando o senhor prefeito Marciano, cumprimento os demais amigos, secretários que estão conosco nessa sessão. Como relatora do projeto de decreto número 002 de 2022, que dispõe sobre o julgamento das contas da administração financeira do município de Arroio do Tigre, referente ao exercício de 2017, deliberando sobre o parecer do TSE, que seria o Tribunal de Contas. A primeira Câmara do TSE, na sessão do dia 18/6/2019, ao analisar o processo de contas em epígrafe, acolheu o voto do relator conselheiro Pedro Henrique Poli Figueiredo para emitir o parecer desfavorável à aprovação das contas do governo de Marciano Ravanello no exercício de 2017, bem como declarar não atendida a Lei Complementar 101/200, apontamentos dos quais o ora embargante, no momento o prefeito Marciano Ravanello, discorda pelas razões que passa a expor o processo de número 004-198-02-00/17-0. Desta decisão foi interposto embargos de declaração com efeitos infringentes tombados sobre o número 025-262-0200/192, que foi conhecido e não provido em sessão datada de 14/9/2019 e publicada no boletim deste CRS em 24/9/2019, reconstituindo-se e devolvendo, pois o prazo recursal para a interposição do recurso em apreço eis que tempestivo. Considerando que somente no exercício de 2017, da fonte livre, conta livre, movimento código, fonte 001, foram transferidas para as fontes de recursos vinculadas em educação, MDE, através do código 0020, e saúde, código 0040, o montante de R$ 3.755.149,63, e que da fonte livre, conta livre, movimento, pelo código 0001, foram transferidas para a fonte de recursos vinculado do Fundeb, através do código 031. O montante de R$ 343.800 já serviria tal base de análise para dar por regular as contas do gestor. Memoramos que é facultado o cancelamento dos restos a pagar, não processados com insuficiência financeira, que totalizaram em reais, nos termos do parecer coletivo do TSE, número 01 de 2003, e que descresceria o montante no valor considerado inicialmente pela auditoria do TSE, de R$ 293.240,82, e que poderá ser considerado como valores lançados em restos a pagar, processados de exercícios anterior do ano de 2017. Valores que podem estar prescritos
cancelados ou liquidados de forma automática, mas que nem sempre se tratam de despesas líquidas e certas, ocorridas o valor de 400.372,56. Ato contínuo é permitido o lançamento em créditos a receber, em contas do ativo e ante público recebedor, referente aos da União e Estado, que somam 730.687,79, observando que 250 da União Funasa e 480,677,79 é a última informação anexada de confissão de dívida de governo do Estado do Rio Grande do Sul e da Secretaria Estadual da Saúde, SES, e Fundo Estadual da Saúde, FES, através do ofício circular número 0314/19, de 29 de maio de 2019. Ademais, em decorrência do vendaval, do dia 1º de outubro de 2017, foram realizadas despesas emergenciais em 9 de outubro de 2017, na ordem de R$ 340.608,29. Visando demonstrar que não houve acréscimo de indisponibilidade de caixa no exercício de 2017, em relação ao exercício de 2016, conforme conclusão acima, ressalva-se que não foram considerados os valores apurados de R$ 1.773,76,08 para custear as despesas constitucionais do MDE, Educação e da Saúde. Foi transferido um valor de R$ 1.239.132,76. Isto é, foram transferidos ou sacados da fonte livre o montante total de R$ 3.012.898,84. Vínculo livre de número 0001 para a cobertura das despesas continuadas das fontes vinculadas em educação e saúde. Com base no exposto, apenas para argumentar, o valor da insuficiência financeira inicialmente estava em R$ 2.157.832,65 e aqui, após ajustes feitos, passou para R$ 2.669.667.000,32, que é permitido considerar que não houve a insuficiência financeira no montante indicado no processo da tela, considerando que poderá ser reduzido o valor de R$ 2.669.667,32, os valores transferidos para a conta do Fundeb de R$ 343,800, os valores dos restos a pagar não processados anteriores ao exercício de 2017 e do ano de 2017, de R$ 293.240,82, os valores dos restos a pagar processados anterior ao exercício de 2017, de R$ 400.372,56, também os créditos a receber do Estado de R$ 480.687,79 e as despesas de R$ 340.608,29, referente ao vendaval, a insuficiência financeira a ser considerada é de R$ 821.296,58. Portanto, abaixo do valor apurado no encerramento de 2016 de R$ 1.413.938,56, não cabendo afirmativa de ocorrência de acréscimo de insuficiência de caixa de 88,81% em relação ao ano de 2017, e sim um decréscimo no valor apurado de insuficiência de caixa. Diante de tudo, os motivos expostos acima, permito-nos manifestar que não houve o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal
e que não ocorreu desequilíbrio financeiro nas contas do exercício 2017. Memoramos, por fim, que não menos importante que este cotejo se dá no primeiro ano do mandato e, conforme já remansosa jurisprudência da Corte Administrativa, a análise das contas do governo verifica-se num resumo quadrienal, não sendo possível, neste momento, considerar uma desfavorabilidade das contas daquele que recém assumiu a gestão e encontra-se em período de adaptação, atravessando as intempéries de desaquecimentos econômicos. Portanto, houve um descréscimo em 2018 em relação ao exercício de 2017, da ordem de 47,71%, demonstrando o comprometimento do administrador em cumprir os fundamentos principais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tendo por base os valores atualizados, monetariamente, observa-se que a insuficiência financeira existente no encerramento do exercício de 2020, no valor de 128.233,87, é inferior em 95,46% em relação à apresentada no encerramento do exercício de 2019, demonstrando uma situação de equilíbrio financeiro durante esta gestão. Também, se houver o confronto entre o exercício em questão, 2020, com o exercício de 2016 ou qualquer outro, ocorreu o equilíbrio financeiro. Assim, conclui-se pelo atendimento do dispositivo do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar Federal de número 101/2000. Ou seja, em 2020 se reduziu em 95% o endividamento da URB em relação a 2016. Não menos importante, é necessário cravar a boa-fé do gestor Marciano Ravanello. Repare, nobres edis, de todo o explanado que jamais há situação de imputação objetiva do gestor, que se servia do seu núcleo funcional técnico para deliberar sequer se envolvendo em questões adjacentes às contas de governo. Nutrido pela legítima reação da sociedade contra a corrupção, vimos assistindo o desenvolvimento de um sistema legal de defesa de moralidade administrativa. Ele é composto da parte penal da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, do artigo 90 da Lei 8.666/1993, da Lei 12.529 de 2011, da Lei de Defesa da Concorrência, da Lei Complementar 135/2010, da Lei da Ficha Limpa, dos artigos 312 do Código Penal, que disciplinam os crimes praticados contra a administração pública, da Lei 8.429 de 92, Lei da Improbidade Administrativa, e mais recente, da Lei 12.846 de 2013, Lei Anticorrupção. Tais diplomas, da sua maioria, resultaram de manifestações legislativas expedidas, provocadas pela pressão popular, uma espécie de voluntarismo normativo, por assim dizer. Uma das principais falhas desse sistema normativo é que não considera o administrador probo, honesto e responsável. O desamparo normativo desse agente público produz externalidades negativas para além dos atos praticados pelos agentes corruptos. Causa a paralisia da administração pública. Ninguém decide mais nada. A lógica da autodefesa é a seguinte: se a inércia, quando muito, não pode lhe importar uma ascensão funcional, enquanto a ação pode lhe importar na sua responsabilização patrimonial, o melhor é não fazer nada. E o problema é que a legítima defesa do gestor público leva, no final do processo, à inação do Estado,
com violação reflexa aos demais fundamentados. Bem-vindos, pois, o artigo 28 da Lei 13.655/2018, de acordo com o qual o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas, em caso de dolo ou erro grosseiro, o antídoto ao apagão das canetas. Cuida-se de prescrição que vai ao encontro de remansou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual a lei de improbidade deve alcançar o administrador desonesto e não o inábil. A segurança jurídica está na certeza de que o agente não será punido pelo seu atuar. As vicissitudes de sua atuação clara terão de ser apuradas, mas de volta a privilegiar a presunção da legalidade dos atos administrativos. Nada de afronte à moralidade, nem tampouco à legalidade. Muito ao contrário, o dispositivo em comento se encontra em plena consonância com o entendimento do Supremo Tribunal da Justiça, de acordo com o qual a responsabilização dos atos de improbidade é predicadora da comprovação do elemento subjetivo, dolo ou culpa grave, do agente público. Mais que isso, temos que o móvel diploma terá o condão de dar densidade ao princípio da moralidade administrativa. É que nos últimos anos, sobretudo em razão da abertura do artigo 11 da Lei 8.429 de 92, a imoralidade administrativa, na qualidade de um conceito jurídico indeterminado, passou a ter a sua zona de certeza positiva delimitada ao critério dos controladores, uma espécie de responsabilização objetiva dos agentes públicos que não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro. Nossa Constituição consagra a responsabilidade subjetiva a ser aferida em ação de regresso, nos termos do artigo 37 do parágrafo 6º da URF. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça vai também nesse sentido e que se apresenta anti-isonômica na medida em que a maior parte dos estudos funcionais sempre agiu a perquirição do elemento subjetivo para fins de responsabilização pessoal de seus agentes. A introdução da responsabilidade objetiva implica imputação por demais aberta que prejudica o estabelecimento de parâmetros mais objetivos de uma racionalidade decisória. Como doravante, passará a ser exigido pela interpretação conjunta do artigo 20 com o artigo 28, ambos da Lei 13.655/2018. Assim é que, a partir da vigência do móvel dispositivo, temos que tal dispositivo terá o condom de gerar os relevantes incentivos de, primeiro, contribuir para que o administrador melhor fundamente o seu agir com o intermédio de uma adequada processualização de sorte e reduzir os riscos de que suas decisões sejam inquinadas não pencha dos atos dolosos ou dos atos praticados lastreados de um erro grosseiro. E segundo, inverterá e ampliará o ônus de fundamentação para o controlador, que passará a ter de demonstrar por intermédio de provas concretas que o ato praticado pelo agente público restou maculada pela intenção de manter a probidade administrativa. Já se disse que a exigência da demonstração do elemento subjetivo esvaziaria o controle. A crítica não procede, primeiro porque essa atividade é cotidianamente realizada em comissões de sindicância ou em processos administrativos. O controle geral da União tem larga experiência em assim proceder para exonerar ou punir servidores. Não é dificuldade demasiada indicar o elemento subjetivo,
O que não se pode admitir é o argumento de que o controlador não pode ser instado a indicar o dolo ou o erro grosseiro do gestor público, e este tenha por dever fazer prova negativa de conduta improba. A conduta dolosa é aquela na qual o agente tem o desiderato de violar a probidade administrativa, seja por ação, recebendo propinas, seja por omissão, prevaricando das suas funções. O erro grosseiro, por sua vez, terá lugar quando o agente público incorrer em negligência, imprudência ou imperícia irrecusável no exercício do seu mister, por exemplo, quando expedir um ato administrativo na cassação de uma licença, com base numa legislação revogada. Não se trata de violar a probidade por divergência de interpretações com o seu controlador, mas de atuar com menoscabo e com desídia para uma função pública. Enfim, o artigo 28 da nova Lei de Introdução às Normas Brasileiras revitaliza ao nosso sistema a expressa responsabilidade subjetiva do gesto. Não impede a coibição dos comportamentos desonestos, mas presta a devida referência ao servidor honesto. Estabeleceu o artigo 28 da Lei 13.655/18, que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas, em caso de dolo ou erro grosseiro. A nova disposição da LIBD afeta diretamente a regra do artigo 10 da Lei 8.429 de 92, à medida em que transforma em pressuposto da responsabilização do agente público, que decide ou omite opinião técnica, exclusivamente o dolo e o erro grosseiro, afastando, pois, a ideia de responsabilização por culpa. A antinomia entre o artigo 10 da Lei 8.429 de 92 e a Lei 13.655/2018 é resolvida pelo critério de incompatibilidade mercê da aplicação da regra do artigo 2º, inciso 1 da LIBD. A lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que se trata a lei anterior. Diante de todos os motivos expostos acima, permito-me manifestar que não houve o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e que não ocorreu desequilíbrio financeiro nas contas do exercício 2017. O prefeito Marciano Ravanello nunca teve pelo TSE-RS, em especial no exercício de 2017, nenhuma indicação do ato doloso ou culposo de improbidade de ilícito criminal ou de ilegalidade apto a indicar uma ilicitude administrativa. O prefeito assumiu uma dívida de R$ 1.400.451,60, sendo que supostamente houve uma insuficiência de R$ 2.669,617,32, mas que em realidade é uma dívida herdada e que simbolizava a continuidade de políticas públicas atendendo saúde, educação, pagamentos de folha dos servidores e contratos de natureza continuada. Não é justo apontar um gestor quando o repasse estadual não acontece. Dentro da educação, pelo Fundeb, saúde, através da ação de serviços públicos de saúde. O gestor dá continuidade nos contratos de serviços, atende às políticas públicas da população, em saúde 20,5%, na educação 21,84%. Quando o gestor assume, reconhece as dificuldades, requisita a Corte de Contas, Tribunal de Contas, a se posicionar, e isso não acontece. Toma decisões como demissões dos cargos de comissões, diretores e servidores em estágio probatório, para dar continuidade nas políticas públicas do município. Ademais, o prefeito agiu sempre de boa fé,
dentro dos limites da lei e da ordem e sempre zelou pela coisa pública. O prefeito saneou as dívidas do município e isso foi reconhecido no julgamento de contas de 2019 pelo TSE, que fez uma leitura do quadriênio do mandato do prefeito entre 2017 e 2020, agora julgado em 2022, e que disse que não há falha de gestão no ponto de vista orçamentário e financeiro. Sendo assim, é mais do que justo, correto e exato a aprovação das contas do prefeito municipal referente ao exercício 2017, com a rejeição do parecer do Tribunal de Contas e sua respectiva reversão. Saliento ainda que o parecer e todos os documentos relacionados às contas do governo 2017 estão disponíveis no site da Câmara, câmara.arroiodotigre.rs.gov.br, publicações, controle externo, conta de governo 2017. Pelos fundamentos reclinados nesse parecer, e por fim, senhor presidente, eu peço a aprovação do projeto de decreto legislativo número 002 de 2022. Era isso, senhor presidente. Eu coloco o projeto de decreto 002 de 2022 em votação. Saliento que a votação será aberta e nominal e os vereadores devem votar com sim ou não, sendo o sim para a manutenção do projeto de decreto 002 de 2022, aprovando as contas do gestor pelo ano de 2017 e, consequentemente, rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas. Eu começo fazendo a chamada nominal dos vereadores. Como vota o vereador Carlos Jocely da Silva? Senhor presidente, diante do relatório, no qual parabenizo a relatora, a colega Hélia, e diante também da gestão de um mandato e meio, ou seja, 2 anos de gestão do atual prefeito, dobrando o orçamento do município, no qual ele pegou com 30 e poucos milhões, hoje mesmo passando nós a aprovar o orçamento em 62 milhões, comprova, assim, que teve comprometimento, né, e competência, gestão e responsabilidade. Então, não teria como ser diferente o meu voto, a não ser sim, né, em favor do decreto. Vereadora Hélia Maria Brixner. Sim. Vereador Rogério Mayerhofer. Senhor presidente, considerando então os fundamentos trazidos pela vereadora Hélia, a qual parabenizo, e as ações do gestor no ano 2017, o meu voto é sim ao projeto de decreto legislativo 02/2022. Vereador Moacir. Meu voto é sim. Eu acompanho a relatora Hélia. Meu voto é sim, com base no que foi falado há pouco atrás na sessão de número 1577 na Tribuna Livre. Vereador Gilberto Abel Schaefer. Meu voto é sim. Vereadora Delcy Schneider. Considerando a explanação da relatora, bem como a justificativa do gestor Marciano Ravanello, encaminhada a esta Casa no dia 13/10/2022, acato-as e voto favorável, sim, ao projeto de decreto número 2 de 2022, rejeitando assim o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, aprovando as contas de governo do senhor Marciano Ravanello referente ao ano de 2017. Vereadora Adriana Simonichane Zimmer, como vota? Senhor presidente, referente ao projeto de decreto número 002/2022, acolho as manifestações da relatora, voto favorável ao projeto de decreto. Novamente, eu voto contrário ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o vereador Tiago Fabiano Bertolo? Senhor presidente, demais colegas, projeto
de decreto 002/2022, que trata do julgamento das contas da administração no ano de 2017, julgado pelo TCE, com a votação de 7 votos a 0 pela rejeição das contas daquele ano. Parabenizo a vereadora Hélia pela relatoria, pelo esforço e pelo contexto, que deixou bem claro também a situação que tínhamos em 2017, que para mim também é bastante familiar, já que eu fiz a relatoria em 2016. Houve sim desequilíbrio financeiro, mas foi menor que o ano de 2016. Em 2016, houve um desequilíbrio financeiro, restos a pagar de 1.400.000, e de 2017 para 2018 chegou a 2.600.000 reais, aproximadamente. Então, com um desequilíbrio financeiro de 1.200.000 reais, o que não foi aceitado como defesa por parte do TCE, porque acabou somando então os 2 anos juntos e usando o 2.600.000 de número de referência, então, pelo julgamento que acabou pela não aprovação das contas do gestor em 2017. Sigo a mesma linha que segui em 2016. Não concordo com os apontamentos do TCE. Entre os auditores lá, poucos já passaram por um setor executivo, poucos já administraram uma prefeitura, um estado, poucos são políticos. Temos agora o deputado Edson Brum, que entrou para o tribunal no último ano, no final deste ano, talvez com mais uma visão diferente política para julgar os nossos prefeitos. E o que eu analiso como voto meu é o quadriênio da administração. Então, chegando ao 4º ano do mandato do prefeito Marciano Ravanello, que acabou se reelegendo, então, prefeito aqui, chegando às contas em dia no ano de 2020. É o que eu uso de referência e é o que eu uso por desculpa para votar sim favorável às contas do Marciano, contrário ao tribunal. Esse é o meu voto, senhor presidente. Acolhidos os votos, eu declaro então aprovado o projeto de decreto 002/2022 por 9 votos favoráveis, todos os votos favoráveis, portanto. Não tendo mais nada a tratar, nós encerramos esta sessão em nome de Deus.